Olá, meu nome é Danilo e esse é mais um episódio da série Pitadas da Reforma. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 25 da Confissão de Augsburgo. E o título do artigo 25 é Da Confissão. Então vamos falar sobre confissão dos pecados, que é uma prática geralmente atribuída à Igreja Católica. Mas o início do artigo 25, logo na primeira frase, diz assim: os nossos pregadores não aboliram a confissão. Quer dizer, a Igreja Luterana, ela mantém a prática da confissão. Nós não abolimos a confissão do nosso dia a dia. E por que isso? Vamos entender por que é importante a gente confessar os nossos pecados. Dentro do artigo 25 também diz assim: o quanto é consoladora a palavra de absolvição. Como que é bom, como a gente se sente em paz, como a gente se sente aliviado quando a gente recebe uma palavra de absolvição, quando a gente está com aquele peso, com aquela culpa de algo que a gente fez, e alguém chega pra gente e fala assim: tá tudo bem, não precisa se preocupar. Ou a pessoa chega e fala: eu te perdoo. Quando nós estamos tratando dos nossos pecados, nós estamos falando sobre eles para Deus, nós estamos falando de algo que desagradou principalmente a Deus. Nós podemos pecar contra um irmão, contra o próximo, mas o nosso pecado desagrada primeiramente ao nosso Pai, a Deus. E aí, quando a gente recebe essa palavra de absolvição, quando a gente fala o nosso pecado, quando a gente reconhece o nosso erro, e alguém fala assim: Deus te perdoa por isso, como é boa essa palavra, como é bom receber essa mensagem. Também diz assim, que ela é pronunciada, a palavra de absolvição, em lugar de Deus e por ordem de Deus. A pessoa que diz que você está perdoado, não é ela que está te perdoando, embora você possa receber o perdão de alguém que você fez o mal contra. Mas a pessoa está anunciando o perdão em nome de Deus. Ela está dizendo isso no lugar de Deus e por ordem de Deus. E o artigo também diz assim: o quanto é necessária para consciências aterrorizadas. Como é ruim a gente ter aquela consciência pesada pela culpa, pelo erro, pela certeza de que a gente fez algo que machucou alguém, pela certeza de ter feito algo que desagradou a Deus. Agora, como que é feita a confissão, né? Por que a gente vai se confessar e como a gente vai se confessar? Deus exige que creiamos nessa absolvição. Por essa fé alcançamos a remissão dos pecados. E é importante a gente não se martirizar com uma longa lista de pecados e a gente ficar, se remoendo com aquilo. Essa análise de consciência que a gente faz para enumerar os nossos pecados, ela é importante, mas antes de mais nada é importante a gente crer nesse perdão. É importante a gente saber que Deus quer o nosso arrependimento, que Ele quer nos perdoar. E a confissão, ela é um meio para que a gente possa receber essa palavra de absolvição. Ela pode ser um meio de alívio, inclusive, para quem está angustiado com isso. Ninguém deve ser constrangido, diz no artigo 25, a contar os seus pecados. Ninguém deve se sentir obrigado: mas eu vou falar dos meus erros para alguém, eu vou contar os meus pecados para outra pessoa. Ninguém deve ser constrangido a isso. Não liste os seus pecados com a língua, mas com a sua consciência. Então, é importante que a gente tenha essa certeza de poder listar os nossos pecados, saber onde a gente errou, para poder receber essa palavra de absolvição, antes de sentir a obrigação de simplesmente contar os pecados para alguém. A confissão, ela deve ser conservada por causa da absolvição, que é a parte principal e mais importante. Mais importante do que você listar todos os pecados, do que você se martirizar, é você reconhecer o seu erro e você receber essa palavra de absolvição. Que nós possamos ter a humildade de reconhecer os nossos erros, possamos ter sabedoria para poder compartilhar isso com pessoas que possam fazer esse anúncio para a gente, possamos desfrutar da graça de Deus que nos perdoa de todo pecado. Um abraço e até a próxima.